Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. Estamos ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade. Com alegria de poder encontrar você aí do outro lado da telinha, acompanhando toda a nossa programação. Hoje eu converso com o secretário da Fazenda aqui do estado da Paraíba, Marialvo Laureano, sempre as informações aí da situação financeira, econômica do estado e as previsões aí diretamente para o contribuinte, para o cidadão aqui do estado da Paraíba. E trago também a solenidade de hoje pela manhã bastante prestigiada, fruto de uma parceria entre o governo do estado e a Unimed João Pessoa, a entrega de uma escola estadual, né, uma escola técnica estadual aqui no município de João Pessoa. Daqui a pouco, nossa produção, Cacau, vai dar o ok para a gente rodar aí esse material. Secretário Marialvo Laureano, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade nesta quinta-feira. Boa tarde, Luiz. É sempre bom estar aqui conversando com você, deixando a sociedade assim mais esclarecida das ações do nosso governo. Bom demais. Eu lhe convido para acompanhar junto comigo o nosso telespectador esse material feito aí pelo nosso Washington Luiz. Teve hoje pela manhã, nessa solenidade, o governador João Azevedo estava lá, vários secretários de estado estiveram presentes, políticos também, senadores, deputados federais, enfim, a senadora Daniela Ribeiro, deputados federais aqui da Paraíba, secretários de estado e também representantes da classe ali da cooperativa Unimed, nessa entrega dessa escola construída pela Unimed, fruto de uma permuta aí, de uma doação de terreno pelo governo do estado. Vamos acompanhar. A Unimed João Pessoa entregou ao governo do estado nesta quinta-feira a Escola Cidadã Integral Técnica Professor Raul Córdola, no bairro da Torre. O novo colégio foi construído em apenas 200 metros da atual escola Raul Córdola e faz parte de uma permuta firmada entre o governo do estado e a Unimed. Hoje é o dia D, é o dia da entrega, uma obra que foi feita em ritmo acelerado, né? Porque a gente começou aqui no final de janeiro e precisamos fazer um estudo de solo, enfim, colocamos 119 estacas, está preparado para subir ainda mais 3 andares aí, vamos deixar esse legado inclusive. E vamos entregar, eu acho que seria uma parceria público-privada perfeita. É o ganha-ganha de fato. Então, ganha a escola, porque realmente ganha um aparelho moderno, bem estruturado, com conceitos extremamente contemporâneos de acessibilidade, de aproveitamento de chuva, de energia limpa. Ganha a comunidade, porque a comunidade vai aí receber realmente. Existe uma lista de espera hoje já na expectativa de vir para cá. Algumas pessoas buscando até aluguel aqui próximo para poder ser favorecida pelo georreferenciamento e trazer os filhos para estudar na escola. De acordo com a permuta aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa da Paraíba em setembro de 2022, a Unimed João Pessoa fica com o terreno onde funciona o colégio e, em contrapartida, entrega uma nova escola em uma área pertencente ao plano de saúde. Muito feliz em estar aqui nesse momento tão especial para a educação pública da Paraíba. É uma parceria do público com o privado que deu certo. A Assembleia ajudou nessa parceria, aprovou a permuta e eu estou aqui representando todos os colegas deputados e deputadas que votaram favoráveis por unanimidade. Várias autoridades foram homenageadas, inclusive o governador João Azevedo, além do médico cardiologista renomado em âmbito nacional, Dr. Fábio Jatene. Ele falou da importância da Unimed Paraíba para o Brasil. Eu acho que isso é o reflexo da cooperação que nós temos tido com a Paraíba e com João Pessoa dentro da área cardiológica. Nós temos vários projetos nesses últimos anos. Estamos iniciando mais um projeto agora, todos para investigação, para tentar melhorar as condições dos nossos pacientes e melhorar o treinamento das pessoas entre São Paulo e a Paraíba. A permuta com a Unimed João Pessoa evitou gastos para os cofres públicos, pois a atual escola Raul Córdola estava precisando de uma ampla reforma. Essa parceria que foi possível em função de interesses que eram interesses diferentes, mas que poderiam gerar um fruto extraordinário. E nós entendemos isso desde o primeiro momento. A nossa escola Raul Córdola, a antiga escola Raul Córdola, ela teria que passar por um processo de reforma completa, considerando as condições que a escola estava. Ao mesmo tempo, havia um interesse por parte da Unimed em expandir os serviços da Unimed
e o terreno disponível para isso seria o terreno da escola. E quando nós fomos procurados pelo presidente Walter Ramalho, nós apresentamos e dissemos claramente que não haveria problema por parte do Estado, desde que a Unimed compensasse o Estado com uma escola nova. A escola que está sendo entregue é considerada uma das melhores do Estado, com sustentabilidade, acessibilidade e uma das mais completas em termos de ensino do Estado da Paraíba. Tá aí, bacana quando uma parceria gera, de fato, parceria entre a iniciativa privada, entre o poder público, gerando, de fato, aí resultados e obras e empreendimentos como esse. Secretário Marialvo, essa é uma tendência das gestões públicas do ponto de vista até para otimizar a questão dos próprios recursos, essas parcerias público-privadas, ou essa relação de forma transparente, clara, de forma muito clara, com a iniciativa privada? Não tenha dúvida, foi um projeto, digamos assim, magnífico, né? Eu acredito que, inclusive, essa escola ela pode servir como padrão, né? Padrão para as outras escolas da Paraíba, que é a nossa Secretaria de Educação, que está também revolucionando, né? O secretário Roberto, junto com as orientações do nosso governador, ela pode seguir, sim, como uma secretaria padrão. Nós temos hoje uma secretaria executiva de PPP, especializado em PPP, que é o secretário Petrônio, o secretário executivo do Planejamento. Ele, inclusive, acumula a secretaria com a presidência da LOTEP, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que a parceria público-privada, privado com público, que é de interesse da sociedade, como foi o caso aí. Nós tínhamos uma escola, a escola precisava de reforma. Na verdade, a Unimed fez uma nova escola, vizinho, né? E, assim, bem moderna. Então, em troca, o Estado cedeu um terreno que tinha para construir uma outra história delas. Uma permuta, né? Que, inclusive, vai ser muito bom, porque nós temos também aqui na Paraíba vários paraibanos que têm plano da Unimed. Eu aproveito aqui para parabenizar o nosso governador, o nosso governo, mas também o diretor, presidente da Unimed, Walter Ramalho, né? Um amigo, Walter Ramalho, que está demonstrando uma competência muito à frente da Unimed. Bom demais. Bom, aí vamos lá. Estamos em 2024, vamos falar de orçamento, olhando para o ano de 2024. Quais são suas perspectivas do ponto de vista de linhas gerais, mas depois a gente vai especificando qual é a sua leitura quando você olha para o ano de 2024, olha o que foi aprovado de LOA, né, de orçamentário para esse ano, se o Estado tem ali na frente dele algo controlável e o que é que está pesando mais e que vai precisar de ajuste. Para mim é um ano, assim, eu tenho esperança que seja um ano bem interessante para toda a Paraíba, né? Veja bem, a gente inicia o ano e tem exatamente aqueles impactos financeiros, né? Por exemplo, tem um reajuste que o governador deu de 5%, mas é bom que se diga, um reajuste de 5% mais. A questão do salário mínimo, que é maior do que 5%, as questões de acordos judiciais, seja com o próprio fisco, seja com a polícia, seja com o magistério. Reajustes diferenciados para essas categorias? Não é reajuste diferenciado, é a implantação da Bolsa. Implantação da Bolsa. Algum reajuste, sim, que foi num acordo, né? Reajuste também da PGE. Então, tudo isso a gente precisa prever. Além disso, nós temos um impacto também bem, digamos assim, significativo, que é com relação aos precatórios, né? A transferência de precatório. As transferências, que quem paga os precatórios é o TJ, nós apenas transferimos os recursos, né? Então, nós pagamos de precatório, nós transferimos ao TJ no ano passado, no ano 2023, na faixa de 406 milhões de reais. E esse ano está previsto, com uma alteração, foi feito um novo acordo, nós vamos transferir 3% da receita corrente líquida. Estaria quanto? É um valor muito significativo, eu acho que é o estado que paga mais do Brasil, né? Isso dá em torno de 600 milhões de reais. 600 milhões. 400 milhões já é um número alto, bastante considerável, alto. Já vai aumentar aí para 600 milhões. Só para o telespectador entender e contextualizar, precatório é uma ordem judicial de pagamento de alguma ação que precisa, enfim, que o dinheiro seja aportado nas partes vencedoras dessa pendenga judicial. Vocês têm um acordo para todo mês, mensalmente, repassar uma parte para o TJ fazer a distribuição com as partes vitoriosas. Era no valor, estava nessa margem de 400 milhões, terminou 2023, e agora você vai aumentar isso, está gerando impacto.
Isso sim gera um impacto de 600 milhões de reais. Na verdade, o precatório é tudo isso que você falou, Luiz, são débitos de gestões anteriores, né, que fica aquele legado que a gente precisa pagar. Existe uma legislação específica para isso, né? Nós até dezembro do ano passado, nós pagávamos 2,5%, já era um valor bastante significativo, e no acordo agora aumentou, esses 20% aumentou para 3% da receita corrente líquida, e gera bem mais do que 20%, por quê? Porque tem o crescimento da economia. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse ano vai ser um ano bom para o Brasil. Certo. Então, boas perspectivas econômicas. Boas perspectivas, sim, para a nossa Paraíba. Agora, mais ainda. Agora, você está trazendo aí o impacto da folha, e depois eu quero lhe perguntar, porque algumas categorias, fazendo as contas delas, diferente da de vocês, está dizendo que era para ser 20% em alguns reajustes de algumas categorias, em função da inflação. Mas antes você está dizendo, falando do impacto da folha, falando do impacto do pagamento de precatório, mas também o governo apresentou e anunciou e está sustentando a execução de algumas grandes obras, ou de várias obras, algumas delas de grande porte, como é o caso da ponte, inclusive, Cabedelo, Santa Rita e Lucena. Eu lhe pergunto, vai ter dinheiro para isso? Vai ter dinheiro? O governo está anunciando 3 novos hospitais, a ponte, o arco metropolitano aqui de João Pessoa. Vai ter dinheiro para isso, financeiro para isso, secretário? Vai, sim, vai ter dinheiro para estar tudo dentro da nossa programação. Claro que todo esse impacto aí, o impacto também dos duodécimos, que aumentou, o impacto junto à PBPrev, né, quando se dá, por exemplo, um reajuste no TJ, no Ministério Público ou no TCE, no Tribunal de Contas, tem um impacto, sim, que junto aos aposentados. Então, quem banca os aposentados, né, somos nós, né? É importante ressaltar, Luiz, eu já falei aqui várias vezes, mas mais uma vez a questão da gestão fiscal equilibrada, do rating A, do CAPAG A, que eu já expliquei aqui várias vezes, né? E nós temos aqui diariamente, ontem eu recebi mais uma proposta de um outro banco, né? Oferecendo empréstimo, oferecendo 500 milhões de reais, outro 800 milhões. Então, nós temos recursos próprios e temos recursos à nossa disposição. Esses empréstimos, eles são exatamente empréstimos voltados à estruturação, investimentos estruturantes. Isso é importantíssimo, né? É por isso que a Paraíba, né, a gente sempre diz alguns empresários que eu recebi agora em janeiro, bem interessante, está vindo de Pernambuco para cá, está vindo do Rio Grande do Norte para cá, que disse, a Paraíba, nesses últimos 3 anos, evoluiu bem mais do que os estados vizinhos, e a Paraíba é a bola da vez, né? Então, nós acreditamos nisso. Com relação, por exemplo, às decisões do governo federal, se o nosso ministro Haddad tivesse conseguido passar mais alguns projetos, seria bem interessante. A questão do novo arcabouço fiscal, isso vai ser bem interessante para a economia do país. Ele também conseguiu passar no final do ano a questão da tributação das subvenções. Isso provavelmente vai trazer mais recursos de imposto de renda e que é transferido através do FPE, né, para nós. Agora, com relação ao reajuste, é interessante, você falou aí, nenhuma categoria vai ter prejuízo. O que se tem é que quando se incorpora a famigerada bolsa, né? Porque é importante ressaltar, o nosso governador, ele está resolvendo todos esse legado que ficou, né? Os reajustes anteriores era só proativo, jogava na bolsa. Mas essa bolsa era um extra que compunha a remuneração. O camarada se aposenta, esse extra desaparece e vira o salário base raiz, né, digamos assim. Exatamente. Agora vocês estão incorporando para que o salário base seja aí maior. Agora, em janeiro, já 60% da bolsa já vai estar incorporada ao salário das forças de segurança. Então, isso é bem interessante. Se você pega aí, eu vou até pegar o nosso companheiro aí do governo federal, Lula, o ministro Haddad, tudo. Se você pega os reajuste dos servidores federais. É interessante, eu não sei se você já discutiu isso aqui. Os servidores federais ficaram 6 anos... Sem aumento. Sem nenhum reajuste, com exceção dos militares, que no governo anterior, ele deu um reajuste aos militares. Pelo menos foi publicizado isso, né? Um reajuste, inclusive, bom. Os servidores federais, eles estão com a defasagem de 6 anos. O presidente entrou e deu 9%. Mas você pega aí, são 6 anos sem reajuste. Veja bem, nós estamos com a economia equilibrada, não se fala em hiperinflação, nada. Então, não se tem nada até nem se pode ter uma vinculação, né? E um ponto interessante do nosso governo, do nosso governador, é que em nenhum momento ele deu reajuste só proativo.
sempre foi o reajuste para ativo e inativo. E nesses últimos anos, o inativo está tendo mais, por quê? Porque está sendo incorporado à Bolsa, né? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio para não desequilibrar o nosso Estado. Agora, secretário, fazendo uma análise, se você puder fazer uma análise dos governos anteriores, inclusive do governo João I, né, do primeiro mandato do governo João I, qual é a comparação que você faz do nível de investimento que João pode chegar nesse segundo mandato? Se for comparar com o próprio governo dele e com os governos ali anteriores. A previsão que você tem é de que ele atinja um percentual de investimento recorde na história, assim, histórico do ponto de vista de maior, pelas obras que ele está anunciando? Não tenho nenhuma dúvida disso, Luiz. Você tocou num ponto bem interessante. Nos últimos, na primeira gestão, na segunda metade da primeira gestão, já quase que pós-pandemia, no final da pandemia, o governo realmente aumentou mais a questão dos investimentos. É uma coisa incrível. Se a gente tinha, digamos assim, investimentos normais, a gente pagava até 2018, se pagava aí próximo a 20, 30 milhões. Isso, né? Só investimento. Só nesses investimentos, hoje a gente paga 120 milhões mês. Praticamente triplicou, quadruplicou. Isso. Então é um negócio bem assim, é um grande upgrade, né? E a gente vê os resultados, né? A nossa ponta aí... E com esse pagamento com sustentação financeira para fazê-lo. Total. Sustentação financeira, sem total. Sem descobrir um santo para cobrir o outro. Exatamente. Não, total. O nosso governo é muito pé no chão. Então, tem o nosso planejamento, tem a questão da racionalidade das despesas, né? E a questão, quando a gente vai investir, a gente já sabe que na nossa programação aquele dinheiro vai ter. Ó, secretário, por falar em descobrir um santo e cobrir o outro, eu vi ali o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, né, dando ali entrevista. Tem um debate no Brasil, começa lá em Brasília, no Congresso Nacional, que é o avanço do poder legislativo sobre os orçamentos dos poderes executivos. E aí isso vale para a presidência da República, para a União, vale para os estados e vale inclusive para os municípios, as câmaras também, os vereadores também, com essa tal de emenda impositiva. Ou seja, lá no Congresso, inclusive, eles estão batendo martelo, vitaminaram, são mais de 50 bilhões de reais nesse sentido. E eles querem dizer até a data, quando é que o governo, assim, quanto é e quando é que é para pagar esse negócio. Qual é a leitura que você faz geral em relação a esse avanço do legislativo? Se isso de fato compromete a autonomia financeira dos poderes executivos? E aí eu quero fazer um recorte da Paraíba. No caso da Assembleia Legislativa, isso é um peso que está difícil de sustentar, vai chegar algum momento que vai dizer, não tem pra gente como garantir essas emendas impositivas, ou vocês vão garantir as emendas impositivas dos deputados estaduais aqui na Paraíba? As emendas dos deputados. Olha, digamos, a nível macro, a nível nacional, a gente parece que está vivendo um semi-parlamentarismo, né? Certo. Uma coisa incrível essa, né? Você colocou agora, eu vi, assim, a própria emenda determina que parece que até março, final de março. Até junho, até junho. Pois é, um negócio assim, não tem sentido isso. O governo tem seu orçamento, seu projeto, ele foi eleito para isso, ele precisa atender às demandas da sociedade, né? É uma coisa... Não deveria acontecer no presidencialismo. Deveria ter acordos, né? Acordos que possam, digamos assim, atender as duas partes, mas de forma racional, né? Eu posso falar agora pela Paraíba. Sim, na Paraíba existe sim um acordo sim com o presidente da Assembleia, com os deputados. Então a gente sempre chega num denominador comum. A gente sempre chega num valor que é, digamos assim, plausível, factível, que possa ser atendido, que os deputados possam sim atender suas bases, mas que não atrapalhe a execução orçamentária do nosso governo. Quanto é que um deputado tem aqui direito da Paraíba por emenda por ano? Você agora me pegou, eu não sei se está na faixa, é próximo a 1%, era 0,7%. Esse 1% da Receita Corrente Líquida, dividida para os deputados todos, os 36 deputados. Mas eu vou ficar devendo essa... Mas é sustentável para o governo? É sustentável para o governo. E o governo tem como pagar? Vai pagar. Os parte dessas emendas, elas vão também para a saúde, para a educação, isso também entra no índice, né? São gastos do governo, né? Entra no índice. Então, por enquanto, está alguma coisa que a gente pode chamar aqui que são discussões, debates racionais aqui na Paraíba. Por enquanto, dessa forma, eu espero que continue assim sempre, né? Bom demais. Eu quero lhe perguntar também sobre os efeitos da reforma tributária, mas dentro dessa discussão, recentemente a Imprensa Nacional trouxe uma reportagem apontando 10 estados no Brasil que iriam aumentar, que devem aumentar
o seu ICMS. Incluiu a Paraíba. Eu quero entender, haverá um novo aumento da alíquota do ICMS na Paraíba ou aquele aumento de 18% para 20%? É sobre isso que a reportagem estava falando e acabou gerando uma confusão. Para ficar claro, estamos em 2024, vai ter aumento ou não vai ter aumento de ICMS, de imposto aqui no estado? Não vai ter aumento do ICMS aqui no estado, de forma alguma. Vocês sabem que o último estado a realinhar, tentar realinhar e não realinhou com os estados do Nordeste foi a Paraíba. O último estado foi o que demorou mais para fazer esse reajuste. Foi, porque a maioria deles já fizeram em 2022, que teve a vigência a partir de 2023. O nosso só foi agora, em 23, com a vigência a partir de agora, de janeiro. Então, a nossa alíquota modal hoje é de 20%. Você pega Pernambuco, é 20,5%. Pega a Bahia, 20,5%. Você pega Piauí, é 21%. Você pega o Maranhão, é 22%. E pega outros estados aí, Distrito Federal é 20%, o Pará também é 20%. Então, a nossa alíquota, ela está, digamos assim, uma das menores do Nordeste é a nossa. E não vamos aumentar. Não vai aumentar. Não, de forma alguma. E ela sustenta todo essa despesa que o governo tem hoje. Sustenta, porque a gente, mais uma vez eu digo, Luiz, nós acreditamos sim no crescimento da economia. Você, por exemplo, você pega aí o mês de dezembro agora. Dezembro é um mês atípico, mas quando você compara dezembro, você está comparando dezembro com dezembro de 2022. Então, todos os 2 meses são 2 meses atípicos. Nós tivemos um crescimento no varejo aí na faixa de 15% em dezembro. Você teve um crescimento, nós tivemos um crescimento no atacado na faixa de 20%. Você vê que a economia está voltando, né? Principalmente no varejo. O varejo é exatamente o que o povo está procurando comprar tudo. Eu faço até um apelo aqui, comprem na Paraíba. Olha aí. Né? Utilizem aí o nosso preço da hora, vejam onde é que se vende mais barato e compre, dê o CPF, você vai estar concorrendo aí. Agora mesmo a gente sorteou um carro no valor de 80 mil reais. O prêmio sai. Nota cidadã. É pago, assim, está exatamente na nota cidadã. O preço da hora para você pesquisar. E o nota cidadã, você está concorrendo a vários prêmios através da nota cidadã. Eu vou pedir um intervalo comercial, mas você falou em carro aí eu me lembrei de uma, tá falando em ICMS, eu vou mudar só o imposto de ICMS para IPVA. Tem um debate sobre carros elétricos, está entrando aí, tá todo mundo querendo comprar carro elétrico agora no Brasil. Está crescendo esse processo, acho que até um caminho sem volta nesse sentido, mas todo mundo falando, contribuindo aqui da Paraíba, dizendo, olha, em Pernambuco, quem compra um carro elétrico em Pernambuco, o IPVA é 0, não paga 1 centavo. No Rio Grande do Norte é 0, não paga 1 centavo. Aqui na Paraíba paga. Eu quero saber se tem debate para mudar isso. Você diz daqui a pouquinho, você que está querendo ouvir essa resposta, segura aí, um minutinho, a gente volta aqui no Rede Verdade.